Então, muito boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Aqueles que chegaram um pouco mais cedo já estiveram a ouvir as conversas entre os participantes Pastilhas. que irão ter intervenção direta neste webinar. Eu chamo-me Paulo Pedroso e sou dirigente, membro da direção da Causa Pública. Para este efeito, serei essencialmente hoje um moderador, embora se admita que seja um moderador que mete a colher, digamos, nas questões que se vão colocar. Este webinar foi decidido no momento em que se prepara a discussão amanhã no Parlamento de um pedido de autorização legislativa que cria uma prestação social única. Sobre esse projeto, a Causa Pública emitiu, entretanto, uma posição pública em que pede à Assembleia da República que rejeite a proposta do governo, e foi isso que nos trouxe até aqui para debatermos, discutirmos e também respondermos a questões. Portanto, aproveito para convidar todas e todas a que apresentem, digamos, coloquem no chat as questões que entendam e que eu tentarei passar para os nossos oradores, que são duas pessoas que dispensam apresentações. O Carlos Farinha Rodrigues é um economista, professor do ISEG, especialista na distribuição de rendimentos, com vários trabalhos na luta contra a pobreza. A Fernanda Rodrigues é uma assistente social, penso que posso chamar assim, que fez carreira docente, portanto, que foi professora na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e na Universidade Católica, e continua a ser uma investigadora e ativista da área, e também foi a grande impulsionadora da criação da Ordem dos Assistentes Sociais. A minha primeira questão tem a ver com o próprio título da posição da causa pública. A causa pública diz que estamos perante uma ideia que foi traída pelo preconceito, e eu peço ao Carlos que comece e depois voltaremos à Fernanda. Então, porquê que é uma ideia traída pelo preconceito, Carlos? Boa tarde a todos e a todos. Queria agradecer, obviamente, o convite. Dado que há um conjunto muito vasto de tópicos que prendem com aqui, eu decidi levantar 3 ou 4 questões, e a primeira era exatamente essa, que é a ideia de criar uma prestação social única. Acho que vale a pena perdermos aqui algum tempo para perceber a importância de uma prestação deste tipo. Basicamente, quando se começou a pôr a hipótese de criar esta prestação social única, havia 2 razões principais para nós ponderarmos essa reforma das nossas prestações sociais. A primeira é relativamente pacífica, há muitos estudos que demonstram isso, que há um reconhecimento generalizado que as nossas prestações sociais, nomeadamente as de combate à pobreza, são muito fragmentadas, dispersas, muitas vezes sobrepõem-se, noutros casos são mesmo conflituais, sendo pouco transparentes, o que dificulta o acesso aos beneficiários. Em segundo lugar, e esta para mim é inclusivamente talvez a razão principal, o reconhecimento que as nossas prestações sociais são pouco abrangentes, apresentam níveis de apoio muito débeis e, consequentemente, são pouco eficazes no combate à pobreza e às desigualdades. Eu inicialmente não tinha pensado trazer nenhum dos números para esta discussão, mas o Paulo insistiu comigo um pouco, e eu gostava de partilhar com vocês só 2 ou 3 slides para justificar isto que acabo de referir. O primeiro slide que eu vos queria apresentar é este. Basicamente, o que é que os números neste slide nos mostram? Mostra-nos a passagem standard do rendimento disponível antes de transferências sociais para transferências sociais e, finalmente, para o rendimento disponível. O que nós aqui estamos a discutir
tem muito a ver com o que se passa desta segunda linha para a terceira. Isto é, quando nós acrescentamos as prestações sociais, com exceção das pensões, como é que se reduz a pobreza e a desigualdade. E, para cada uma destas categorias, nós temos o valor médio da União Europeia e o valor de Portugal. Se nós olharmos para a última linha do quadro, o que é que isto significa? Que as prestações sociais, com exceção das pensões, reduzem a pobreza em Portugal em 4,8 pontos percentuais. Ou seja, permitem passar, no fundo, dos 21,4 para os 16,6. Se nós olharmos para a União Europeia, é quase o dobro. Ou seja, reduz em 8,4 pontos percentuais. Ou seja, claramente, as nossas medidas têm um impacto na redução da pobreza muito menor que a média da União Europeia. Mas, se nós olharmos para a desigualdade, verifica-se algo semelhante. Também aqui, as nossas prestações sociais na redução das desigualdades é muito menor que a média da União Europeia. É bom referir-se que aqui, nestas transferências sociais, estão medidas para além daquelas que vão integrar esta prestação social única. Por exemplo, está aqui inserido o abono de família, está aqui inserido o CSI, mas, de qualquer forma, isto dá-nos uma ideia de quão pouco eficazes são as nossas prestações sociais. Mas há um outro dado que eu acho que ainda é relevante, que é, se nós virmos o que aconteceu na última década e meia em Portugal, vemos que, comparativamente à média da União Europeia, as nossas prestações têm perdido capacidade de reduzir a pobreza. Neste caso, é exclusivamente a pobreza. Ou seja, claramente nós vemos que nós temos perdido progressivamente eficácia nas nossas políticas redistributivas. E isso leva-nos a algo que eu acho que é trágico, que é quando nós comparamos a nível da União Europeia, nós somos o quarto pior país da União Europeia em termos da capacidade das nossas prestações sociais reduzirem a pobreza. Isto é particularmente significativo. Ou seja, de facto, nós temos um problema que é as nossas prestações sociais dificilmente cumprem o objetivo. E, portanto, isto é, de alguma forma, a justificação para nós termos uma prestação social única. E a ideia inicial subjacente a esta prestação social única era que, basicamente, nós visávamos dois objetivos com isto. Por um lado, simplificar as prestações sociais de forma a torná-las mais transparentes, torná-las mais simples, reduzindo as dificuldades de acesso, combatendo a falta de informação e os estereótipos em relação a essas mesmas medidas e, simultaneamente, também reduzir as possibilidades de fraude na sua utilização. O segundo objetivo era aumentar a eficácia das medidas no combate à pobreza, aumentando a sua abrangência, aumentando os níveis de suporte e os programas de inserção das mesmas. Infelizmente, o pouco que já conhecemos da medida parece apontar para um claro desvirtuamento destes objetivos iniciais. Este era o primeiro ponto. Não sei se queres que eu continue para o segundo ponto. Se não te importares, vamos antes conversando um Ok. pouco e já vamos ao segundo ponto. Mas o Carlos levantou aqui uma questão que eu colocava à Fernanda, que é dizer, esta proposta de prestação social única levanta dúvidas sobre a inserção. E eu acho que esta é uma das questões centrais, que é as prestações não são apenas o valor monetário da prestação, são o impulso que se dá a processos de inclusão social.
Anoto que o diploma entregue, portanto, que o projeto entregue na Assembleia da República para a autorização legislativa, não tem uma única vez a palavra inclusão. É um conceito que lhe é estranho. Mas, Fernanda, chamemos-lhe inclusão, chamemos-lhe inserção, mas porque é que este projeto é especialmente negativo neste domínio da inclusão e da inserção? Relativamente à questão que me coloca, eu diria o seguinte: num número significativo de prestações, mas sobretudo no RSI, que foi anteriormente o rendimento mínimo garantido, é difícil dizer o que é que era mais importante, se era a prestação pecuniária, se era a parte da inserção. Sabendo nós perfeitamente que a parte da inserção era a parte difícil da questão. Difícil porquê? Porque ela pressupunha, como aliás se entende, do que é uma situação de pobreza, pressupunha, digamos, reunir um conjunto muito diverso de bens, de serviços, inclusivamente de propostas para os próprios beneficiários, que muitas vezes tornam a inserção difícil. O facto dela ser difícil, apesar de tudo, é curioso e é bom que ela se chame inserção social, porque significa que ela vai buscar um leque de dimensões que são absolutamente indispensáveis. É muito curioso porque sempre que se pensa nisto, a gente pensa na vida dos outros, mas o melhor mesmo é pensarmos na nossa vida e pensar de quantas dimensões depende a nossa capacidade de sermos gente. E isso, efetivamente, leva-nos a perceber que nós como os outros como nós, temos um conjunto de necessidades que têm de ser satisfeitas se efetivamente isso acontecer. Ora bom, a não referência digamos, à inclusão, ou se quisermos, anteriormente se chamava-se até de uma maneira que me parece simpática, que era um contrato de inserção. O contrato significa esta capacidade de negociar, de ver o que é mais adequado e de reconhecer a voz do outro naquilo que é a sua própria, o seu próprio futuro, a sua forma de criar um bem-estar que lhe falta nessa ocasião. Ora bom, expurgar esta medida da dimensão da inserção, no fundo, é reconduzi-la, digamos, a um patamar muito minimalista e que, de alguma forma, facilmente consegue culpabilizar as pessoas de não saírem da própria situação em questão, porque de facto não podem sair com uma prestação pecuniária exclusivamente. Mas pior do que isso, vai escolher, dentro do que poderia ser um plano de inserção, uma das dimensões, digamos, mais difíceis, que é a inserção no mercado de trabalho, pela sua exigência, pela formação, pela qualificação, por tudo isso, a inserção no mercado de trabalho não é alguma coisa que se possa passar de um momento para o outro. E exige, de facto, trabalho, exige muito mais do que aquilo que vem mencionado no próprio documento, que é o acompanhamento. Exige muito mais do que isso, exige, de facto, trabalhar todos os dias a própria motivação das pessoas. O que é curioso, e hoje, pensando um bocadinho que íamos ter este encontro, eu lembrei-me de há quantos anos nós andamos à volta desta ideia. E lembrei-me que uma das primeiras referências que temos à necessidade dos sistemas de bem-estar proporcionarem recursos suficientes data de 92. E curiosamente, e para nosso gáudio, foi assinado por um comissário português, o Silva Peneda. E nessa ocasião, e vejo, estamos a falar há 34 anos, do ponto de vista da dinâmica e da realidade social, é muito tempo. Então, dizia-se nessa ocasião alguma coisa que agora não se vai recuperar. Em primeiro lugar, falava-se da necessidade de garantir recursos suficientes, que é uma designação interessante. Não são mínimos,
não estamos a falar de mínimo, estamos a falar de suficiente. E dizia-se, é bom que isso aconteça sob uma estratégia nacional de combate à pobreza. Dizia-se isto em 92, eu não estou a dizer nada que seja da hora. Falava-se do nível suficiente de recursos, claro que se falava da simplificação dos procedimentos administrativos e legais, mas ao mesmo tempo, digamos, o substantivo daquilo que era afirmado era a necessidade de proporcionar medidas de suporte social e dizia uma coisa que deixou de estar na moda. Deixou de estar na moda para este tipo de diplomas, que é informar os mais vulneráveis dos seus direitos. Oh, que palavra! Informar os mais vulneráveis dos seus direitos. E aqui eu quero só deixar uma nota. Esta medida, do meu ponto de vista, tem tudo para correr mal. Tem tudo para correr mal, desde logo pela própria forma como ela é criada, que é uma forma, claro, nós temos dito de várias maneiras, preconceituosa, mas ela é muito descuidada do ponto de vista do que são hoje os mecanismos de consenso social que as medidas de política exigem. E, portanto, ainda hoje me perguntavam se eu conhecia alguém que tinha sido consultado relativamente a esta medida. Eu não conheço. Eu não conheço ninguém que possa ter algum sentido de poder representar, de poder traduzir o que são os problemas, as dificuldades, as necessidades, que tenha sido consultado. O que significa que nós estamos perante um documento que está muito polido tecnicamente, mas que deixou seguramente a sua dimensão política adiada. E isso, obviamente, faz deste documento um documento, não diria, ele é inútil seguramente, mas sobretudo é um documento regressivo relativamente àquilo que já fomos capazes de avançar nesta área. A Fernanda citou aqui a recomendação do Conselho Europeu de quando era da primeira presidência portuguesa, tanto quando era ministro Silva Peneda, que se referia aos recursos suficientes. Eu ia introduzir aqui uma questão lançada pelo David Rodrigues e porventura pedido ao Carlos que a abordasse, que perante os dados que o Carlos nos trouxe, pergunta porque é que então as nossas prestações são as menos eficazes da União Europeia, e eu acrescentava, para podermos juntar esta reflexão, que um estudo encomendado à OCDE apontava para a necessidade de reforçar as prestações e já mostrava, portanto, o famoso estudo que se tem aqui falado, que tem uma versão pública, pelo menos desde, salvo erro, outubro de 2025, portanto já teve tempo para ser estudado, apontava para o reforço das prestações. Carlos, o que é que nós sabemos, por um lado, sobre porque é que as nossas prestações não são eficazes hoje, por outro lado, sobre se a proposta da PSU traz alguma novidade nessa matéria, em que direção, e o que é que não sabemos, e não sabendo, será que é importante saber que não sabemos disso? Bom, em relação à questão que foi colocada, basicamente é assim, nós quando olhamos para o nosso sistema de prestações sociais, eu diria que a menor capacidade de reduzir a pobreza, também as desigualdades, resulta de dois fatores em simultâneo. Por um lado, é uma menor abrangência, ou seja, o número de beneficiários abrangidos por esta medida é bastante inferior ao que acontece noutros países. Aliás, é fácil de ver quando nós comparamos a estrutura das nossas prestações sociais com a média da União Europeia, por exemplo, nós verificamos que temos uma percentagem de prestações sociais em percentagem do PIB relativamente próxima da média da União Europeia, embora isso signifique valores muito diferentes conforme os países, obviamente, mas, acima de tudo, quando nós olhamos para aquelas medidas que são means test, que são baseadas em condição de recursos, a proporção dessas medidas no nosso sistema de proteção social é muito menor. Ou seja, há aqui um problema de abrangência. E quando falamos de um problema de abrangência, é essencialmente porque nós temos condições de recursos mais exigentes que excluem uma parte significativa das pessoas que eventualmente mereceriam e deveriam ser apoiadas.
Por outro lado, e ainda dentro desta ideia da abrangência, nós temos um nível de estigmatização da medida que levou à existência de elevados níveis de não take up. Eu fiz uns estudos aqui há uns anos atrás em que era possível demonstrar, com algumas hipóteses necessariamente simplistas, e mais de 30% dos potenciais beneficiários do RSI pura e simplesmente não pediam a medida. Quer por dificuldades de acesso, quer, essencialmente, na minha opinião, pelo estigma que está associado e que, de facto, constitui um obstáculo efetivo a isso. A segunda razão é porque eu acho que o sistema fragmentado de prestações sociais que nós temos acaba por ser muito ineficiente, conflitua entre si, tem dificuldades em fazer um targeting eficaz de quem são as pessoas que efetivamente merecem. Deixem-me dar-vos um exemplo muito simples. Uma das poucas medidas que tem sido reforçada nos últimos anos, nomeadamente também por este governo, é o CSI. O CSI é uma medida que se destina à população idosa em situação de pobreza. Mas não há nenhum estudo que nos permita fazer uma caracterização detalhada de quais são as situações de maior vulnerabilidade, de forma a ter um targeting mais efetivo das medidas. E isso faz com que, por exemplo, quando nós falamos na pobreza dos idosos, falamos em valores perto dos 16%, 18%, ou seja, perto da média nacional, mas se nós aumentarmos o zoom e, por exemplo, considerarmos uma pessoa com mais de 75 anos, que viva sozinha e ainda por cima seja mulher, a taxa de pobreza em 2024 era superior a 30%. Ou seja, há também fatores de ineficiência nas nossas políticas sociais. Não sei se respondi completamente, mas é fácil demonstrar como esta fragilidade das nossas políticas sociais e, de alguma forma, inclusivamente, uma certa redução paulatina da sua capacidade de resolver os problemas da pobreza pode ser ilustrada muito facilmente pegando no RSI. Deixem-me lá ver se eu consigo mostrar. O quadro que tem aqui é basicamente o seguinte. Pegar no rendimento, no valor de referência do rendimento social de inserção e comparar com o valor da linha de pobreza. Em 2009, para um indivíduo que vivesse sozinho, o RSI representava 43% da linha de pobreza. Sabem quanto é que representa hoje? 33,1%. Se nós olharmos para um casal com 2 filhos, em 2009 representava 62% da linha de pobreza, agora representa 43%. Ou seja, nós temos vindo a perder, no fundo, capacidade das nossas medidas se adaptarem à realidade e darem uma resposta eficaz aos problemas da pobreza. Isto leva-nos a outra discussão, nomeadamente o que era a relação entre o RSI e o IAS e a forma como o IAS foi desvalorizado ao longo dos últimos anos. Podemos voltar a isso se interessa. Já agora eu aproveito este quadro para verificar, só para chamar a atenção para um aspecto que me parece importante. Se vocês virem a evolução destas linhas a vermelho, que dá a percentagem do RSI em relação à linha de pobreza, vão verificar que há alguns saltos. E há saltos em 2011, há saltos em 2014, em 2015, e há também aqui saltos que têm a ver com o quê? Têm a ver com a parametrização das escalas de equivalência. Porque nós tivemos várias alterações na escala de equivalências. Em 2009 foi a alteração introduzida pelo governo Sócrates. Em 2010 foi a alteração do governo Sócrates que alterou a escala de equivalência. Depois, durante o tempo da Troika,
finalmente no princípio da geringonça. Bom, o que se fala é que a escala de equivalência vai ser alterada novamente, sendo ainda mais restritiva. Ou seja, fazendo com que os beneficiários tenham acesso a menos recursos e mais dificuldades de aceder à medida. Isto é uma prova concreta de que, quando nós avaliamos este documento que foi posto à Assembleia, ele não nos diz nada sobre esta parametrização. E isto é fundamental. E, portanto, isto tem que ser discutido. Ou seja, eu, quando olho para esta medida, eu, aliás, tenho um post sobre isso em que dizia que nós hoje íamos aqui discutir o que sabemos e o muito que não sabemos ainda sobre a medida. Exatamente porque grande parte dos efeitos da medida vão resultar da forma como a sua parametrização for efetuada. E isso não sabemos nada. Se isso for remetido exclusivamente para uma portaria, é, no fundo, fugir a um debate democrático sobre o que é que isso significa. O que é, na minha opinião, extremamente negativo. Ou seja, se nós não sabemos os parâmetros com que a prestação é atribuída, nós, em rigor, não sabemos quem é que vai ficar de fora ou de dentro e porquê. Mas há algumas coisas que Exatamente. já Ou sabemos. seja, não conseguimos quantificar os efeitos. Mas eu acho que há aqui uma diferença importante. Nós não sabemos a parametrização da medida e, portanto, não podemos simular, estimar os seus efeitos, mas eu acho que há claramente algo que nós sabemos, que é a filosofia que está implícita na elaboração deste decreto-lei e, portanto, a partir daí podemos antecipar exatamente o que se pretende. E, na minha opinião, a filosofia que está implícita reflete uma inversão completa em relação ao que eu acho que deveria ser política social que permitisse aumentar o combate à pobreza em Portugal. Ou seja, Desculpa, a Carlos, Fernanda Rodrigues falou. Carlos, desculpa interromper-te, mas para fecharmos este ponto, há aqui perguntas, portanto, o Ismael Guimarães pergunta-nos porque é que a condição de recursos não vale para o IRS jovem e para outras medidas e vale para a PSU, e eu ligava-lhe, porque é que, na tua opinião, esta criação da prestação social única, que eu já chamei única não, unificada, porque unifica várias, mas deixa outras de fora. E como tu citaste a filosofia, eu perguntava-te, na tua opinião, porque é que esta prestação social única não inclui o complemento solidário para idosos? Eu tenho uma opinião porque é que isso acontece, basicamente porque eu acho, quando nós olhamos para o que tem sido estes 2 anos deste governo, a única prestação social que tem merecido atenção é precisamente o complemento solidário aos idosos, embora com possibilidade de aumentar a sua eficiência também, o seu targeting, mas basicamente aqui o não considerar o CSI neste pacote de algumas medidas, como tu referiste, é basicamente porque se olha para estas medidas de combate à pobreza como uma coisa de segunda ou terceira categoria, claramente para indivíduos marginalizados pelo próprio sistema de proteção social. Eu acho que talvez aquilo que nós podemos hoje dizer, a partir dos elementos que já são conhecidos, é que este decreto-lei que foi apresentado basicamente traduz a substituição de uma filosofia assente na inserção dos beneficiários por uma outra filosofia que é a da inclusão forçada no mercado de trabalho e no mercado de trabalho precário e sem direitos dos beneficiários. Ou seja, tudo aquilo que era a parte mais nobre do RSI, que era a existência de programas de inclusão social, é praticamente abandonada. É abandonada porquê? Porque para ela ser levada a sério, custa dinheiro, obviamente. Aliás, nós, quando fazemos uma análise retrospectiva do RSI,
Eu diria que a parte menos bem sucedida do RSI sempre foi a parte da inclusão social. Porque, em grande medida, quando algum governante desejava enfraquecer o RSI, a forma mais fácil de o fazer e que dava menos nas vistas era deixar cair a parte da inclusão e da inserção social. Por exemplo, nós hoje temos uma preocupação óbvia, que também, pelos vistos, vai acabar, que é a descentralização para as autarquias do RSI foi mais uma vez feita sem a transferência dos recursos necessários para manter os planos de inclusão. Portanto, claramente aqui o que nós temos é a ideia que este documento vem substituir uma forma de encarar o papel do Estado na garantia da proteção dos mais desfavorecidos e de garantir a sua capacidade para uma inserção plena na sociedade, por uma visão muito redutora e, em alguns casos, eu penso que pode ser mesmo perversa, das políticas públicas no combate à pobreza, que é reduzir à tentativa de inserção forçada. Eu diria mais. Eu acho que isto é não só uma inversão do que tem sido a forma de olhar para as políticas públicas, é, de facto, um retrocesso civilizacional na forma como nós olhamos para a sociedade e para a necessidade de coesão social. E no chat o Francisco Branco sublinhou, mostra-nos, como diz o Francisco Branco, a prova de recursos vai implicar necessariamente menor abrangência e há aqui um problema, este problema que o Carlos trouxe é um problema do RSI, é um problema de todas as prestações não contributivas, exceto aquelas a que o governo ou os governos decidem, digamos, fazer cherry picking, decidem escolher, pescar à linha e, digamos, e apadrinhar por razões muitas vezes que são políticas, como no caso do CSI. Mas, Fernanda, aqui também no chat a Verónica Marques diz: a inserção e a inclusão só se faz com acompanhamento técnico especializado. E pergunta, esta nova medida pressupõe reforço de técnicos para acompanhamento e quais as profissões que se considera estarem mais habilitadas. E eu pedia, em jeito de comentário a esta e a todas as questões que também Ana Gonçalves aqui colocou sobre a importância da inserção, um comentário que talvez pudesse partir desta frase que está na posição que a causa pública tomou sobre a prestação social única, em que é dito: esta proposta assenta numa visão errada da inserção social. Em vez de acompanhar, capacitar e integrar, opta por vigiar, suspeitar e punir. Nem todos os que aqui estão hoje são especialistas, e eu perguntaria, Fernanda, porquê é que a causa pública diz vigiar, suspeitar e punir a propósito desta proposta? Bom, eu não me recordo de em vésperas de uma discussão, de uma medida, nós estarmos aqui, termos um documento que tem muitos aspectos omissos e de vez em quando vamos dizendo o que se fala, diz-se que. Bom, isto de facto é um ótimo princípio para nós estarmos aqui a imaginar em virmos estar a discutir uma proposta que de facto tem tudo o que precisa para ser discutida. De qualquer forma, aquilo que já conseguimos saber do que é dito, de facto, permite-nos perceber que vai haver um estreitamento no acesso, seguramente, que vai haver uma desfiguração, diria eu, do que é inserção e vai reconduzi-la a uma das dimensões. O que tem, do meu ponto de vista, tem de ser registado como uma regressão muito significativa, ainda por uma outra razão. É em função do benefício para os cidadãos, mas é também pela baixa exigência que faz à distribuição de bens e serviços. Isto é, a inserção é feita também pela capacidade dos serviços se adaptarem, serem capazes de responder à diversidade de situações e serem capazes, por exemplo, de trabalhar também do ponto de vista coletivo e comunitário aquilo que são digamos, as exigências para fazer acontecer a inserção. E, portanto,
Eu estou convencida que isto não acontece, que não acontece por acaso e que, de facto, a ideia de uma inserção que leva a ter que mexer com um acréscimo de recursos, designadamente recursos profissionais, não é provavelmente alguma coisa que se queira neste momento. E o que acontece é que se vai reforçar exatamente um trabalho que é dito que é um trabalho voluntário, não é? Em substituição daquilo que deveria ser, digamos, uma outra forma de responder ao problema. Eu penso também que pegar na questão da inserção significaria um acordo relativamente às prestações em serviços que, como nós sabemos, neste momento estão claramente em déficit. Se falarmos, por exemplo, na saúde, se falarmos, por exemplo, na habitação, que tipo de respostas podem dar alguns destes setores para, de facto, compor o conjunto das dimensões que são necessárias para a inserção? E, portanto, penso que todos os profissionais são muito bem-vindos. Eu sei que estariam à espera que eu dissesse que eram assistentes sociais, mas não digo, não digo. Embora esteja convencida que são profissionais preparados para isso, mas há outros profissionais que o podem fazer. Os assistentes sociais têm a obrigação de o fazer bem, têm a obrigação de o fazer bem, os outros provavelmente também. Eu conheço o meu código deontológico, não conheço também o dos outros, sei que eu tenho que fazer, mas sei também que uma medida como esta é altamente prejudicial também para o desempenho profissional. Ela cria, digamos, num conjunto de profissionais que têm também muitas vezes situações de grande instabilidade, associados querem a instituições de solidariedade social, que estão sempre dependentes de financiamentos e dos recursos, cria-lhes uma grande instabilidade e eu julgo que em muitos momentos lhe retira a sua autonomia profissional e acaba por torná-los, digamos, uma parte também do problema. E eles próprios são diminuídos no seu trabalho ao acontecer que, efetivamente, a margem que é possibilitada para se poder imaginar, para se poder concretizar aquilo que é a inserção, há uma coisa que eu espero seguramente, é que se for para diante o canal de denúncias, que sejam capazes de recrutar as pessoas adequadas para o poder fazer. Não sei se da polícia, não sei se ainda há alguns bufos disponíveis, não faço ideia, mas enfim, poderá haver. Agora, espero que isso não aconteça por relação a profissionais que têm a obrigação, de facto, de estarem do outro lado da barricada relativamente à defesa dos interesses dos cidadãos. Eu diria cidadãos beneficiários, mas às vezes até tenho algum pejo em utilizar esta ideia do cidadão beneficiário, porque beneficia tão pouco que ele é mais semi-beneficiário do que beneficiário. Obrigado, Fernanda. Eu ameacei que ia meter a colherada de vez em quando, é um dos sítios Ora, onde gostava de meter. Não, a Fernanda chamou a atenção aqui para um ponto em que eu acho que nós temos que ver com clareza aquilo que o Carlos já tinha chamado a mudança de filosofia. Porque vejamos, na versão atual do RSI, já nem sequer estou a discutir a versão original. Na versão atual do RSI, um dos primeiros artigos fala de programa de inserção. A participação das entidades é numa lógica, como a Ana Gonçalves e outros aqui têm chamado a atenção, o trabalho que hoje ainda está a ser feito no terreno, com poucos meios, com muitas dificuldades, é um trabalho em que se pede às instituições que colaborem neste processo, que é um processo de inserção. Neste projeto, toda esta ideia é extinta. Portanto, não há referência ao papel das instituições, por exemplo, das IPSS ou dos municípios, na inserção. Porquê? Porque a lógica é uma lógica, se quiserem, parecida com a da obrigatoriedade escolar. Ou seja, nós não temos uma lógica que vamos negociar com as famílias se os filhos vão à escola. O que nós temos é a escolaridade é obrigatória. Toda a lógica aqui, se forem ver, é o contrato desapareceu, a participação comunitária desapareceu e o que é que fica? Alguém que pede um apoio
e contrai uma obrigação. E todos os outros passam a fiscais de que a pessoa contrai a obrigação, digamos, respeita a obrigação. A Fernanda falou da linha de denúncias, mas atenção, o artigo da lei põe nas IPSS, o artigo da lei não, o artigo do projeto de autorização legislativa, esperemos que nunca seja lei, o artigo do projeto de autorização legislativa põe nas IPSS um dever de fiscalizar. Ou seja, o que é que neste diploma, neste projeto de diploma permanece para as parcerias? O controle das condições de atribuição da prestação e a fiscalização do cumprimento das obrigações. O que significa que a parceria, ela própria, deixa de ser uma parceria de inserção. Portanto, toda a lógica aqui é uma lógica de que quem se candidata à PSU é alguém que, a partir do momento em que beneficia desta prestação, tem uma série de deveres, mas ninguém assume perante ele a responsabilidade de os ajudar. Ninguém assume esta relação de ombro a ombro, digamos, que presidiu durante todos estes anos à ideia de contratualização, digamos, de contratualização da inserção social. E o ponto, porventura, mais grave, e passava ao Carlos, portanto, é o ponto de dizer que as obrigações chegam ao ponto de uma obrigação de prestação de trabalho não remunerado. E pedi aos dois, mas começando pelo Carlos, como é que se entende que no século XXI alguém entenda que por uma prestação que tem os valores que já aqui referimos, mas mesmo que tivesse outros, a política de luta contra a pobreza passe por uma obrigação de trabalho não remunerado, Carlos? Antes de responder diretamente à tua pergunta, queria responder a uma pergunta que me fizeram diretamente ali, que é se os assistentes sociais ou se os técnicos deveriam ter um papel. Eu acho que depende muito da filosofia que nós tivermos. Pelo que eu antecipo deste projeto de decreto-lei, não são precisos, porque a única coisa que é preciso é vigiar se as pessoas cumprem o trabalho obrigatório ou não. Agora, deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu, ao longo dos anos em que tenho estudado o RSI, trabalhei com muitos técnicos que no terreno lidam com o RSI. E aprendi imenso. Porque muitas vezes as ideias que nós temos sobre uma medida como o RSI são completamente enviesadas face aos reais problemas. Deixem-me contar-vos uma história que me aconteceu a mim. Foi, a certa altura, estava numa reunião com técnicos do RSI e houve alguém que me fez uma pergunta relativamente difícil. Está bem, se está a falar do RSI, mas então porquê é ter sucesso no RSI? Eu fiquei a olhar para ele e disse, olha, a resposta teórica eu sei. É muito simples. Ter sucesso no RSI era nós acabarmos com a medida porque ela já não era necessária. Mas eu sei que isto não é a realidade. E quando nós começámos a discutir o que era a realidade, havia alguém que me dizia, para mim, ter sucesso é eu ter todas as crianças das famílias que acompanho a irem à escola, a tomarem vacinas e terem cuidados de saúde. Havia outro alguém que me dizia, para mim ter sucesso na medida é eu ensinar o mínimo de economia familiar às famílias que estou a apoiar, para elas não irem com fome a pé buscar o RSI e voltarem para casa de táxi o dinheiro que receberam do RSI. Ou seja, sem este conhecimento direto, a única coisa que nós temos é uma prestação social que ainda por cima é microsulfato para o espirro. É uma coisa mínima que não permite resolver os problemas de ninguém. Portanto, nós termos programas que permitam o acompanhamento, e acompanhamento não é necessariamente controle, é ser capaz de perceber os problemas e ajudar a resolvê-los. É ajudar a valorizar as pessoas para que elas
tão depressa quanto possível, possam ter uma inserção plena na sociedade. Isto é a ideia que deveria ser um programa de inclusão social dos beneficiários desta medida. Como referimos, parece que o Governo descarta tudo isto e a única preocupação é com o reforço da inserção no mercado de trabalho. Bom, é também esquecer que um número muito significativo dos beneficiários do RSI são crianças, são famílias monoparentais, são famílias altamente desestruturadas. E, portanto, claro que se estão em idade ativa, nós podermos, em determinados casos, promover a sua inserção no mercado de trabalho é perfeitamente correto. Agora, em muitos casos, isso implica uma valorização, uma qualificação, o dar valências a essas famílias para que possam sair da situação de pobreza extrema em que estão. Nós substituirmos isto tudo por a ideia peregrina de é só trabalho e ainda por cima trabalho não remunerado, é no fundo somente pode ser explicado de uma forma, que é olhar-se para os beneficiários como alguém sobre os quais existe uma suspeita permanente de que não querem trabalhar e que, portanto, devem ser penalizados de alguma forma por estarem nessa situação. É um processo de culpabilização e no fundo, de estigmatização dos beneficiários mais uma vez. Só isso é que pode explicar o ter-se privilegiado. Não é o ter-se privilegiado, é ter praticamente mantido como única medida a inserção no mercado de trabalho. E ainda por cima, não é no mercado de trabalho, porque se fosse no mercado de trabalho, apesar de tudo, há direitos que teriam que ser cumpridos. É, no fundo, algo que nem sequer lhe chamo de trabalho precário, porque é um trabalho não remunerado, é um trabalho forçado e é um trabalho sem dignidade. Eu duvido muito que isto vá para a frente. Eu às vezes penso, quando comecei a ler informação sobre esta medida do que eles designam por trabalho social, às vezes pensei, isto não vai para a frente. Isto é uma forma de obter o apoio de algumas visões, menos corretas sobre o papel dos beneficiários. Eu não acredito, aliás, tu escreveste um artigo sobre isso, que as instituições de solidariedade social queiram alinhar neste processo. Há aqui, de facto, uma suspeição sobre os beneficiários que eu acho que é inadmissível. E isso tem a ver com que eu acho que é uma ideia poderosa por trás desta proposta de lei, que é a culpabilização dos beneficiários, a necessidade do seu controle, de os manter sempre sob suspeita e de os penalizar por estarem na medida. Paulo, permite-me acrescentar uma coisa muito rápida, que de facto acho que se evidencia muito no diploma que nós conhecemos, naquilo que consta que ele possa ser. Pelos vistos, ele vai baixar a especialidade sem votação, já se sabe. Não sei se isso ajuda a prolongar a discussão ou não, mas só para dizer o seguinte, curiosamente, em alguns discursos anuncia-se esta medida como uma reforma da Segurança Social, uma das reformas mais significativas da Segurança Social. Como é que é possível sustentar a ideia de uma reforma quando não se diz uma palavra sobre a melhoria dos serviços que vão estar implicados? Não se diz uma palavra. Então, põe-se toda a responsabilidade do sucesso da medida nas costas dos cidadãos. Isto é, se os cidadãos se portarem bem, a medida vai correr bem. Mesmo que tudo o resto corra mal. Mesmo que a prestação pecuniária seja mais baixa, mesmo que a inserção seja reconduzida ao seu mínimo, que é do trabalho, eu não, acho que aquilo não é trabalho, da ocupação sem remuneração, mesmo que nada se diga do muito que
podem os serviços melhorar relativamente às respostas que dão. Não é dita uma palavra e, portanto, tudo é colocado e por isso eu acho que é justificadamente se diz que há aqui claramente uma orientação de suspeição, de responsabilização, de culpabilização. Isto é, já que empobreceram, façam o favor de se tirar do lugar onde estão. Desculpem a crueza das coisas, mas de facto é tão revoltante perceber que de facto se espera de onde não pode sair a energia para poder resolver estas questões, que eu acho que de facto isto é, como dizia o Carlos, eu acho que a palavra retrocesso civilizacional já não chega. É que já não chega. Isto é um retrocesso, digamos, é uma afronta cívica, não só às pessoas em situação de pobreza, mas a todos os cidadãos, porque no fundo todos nós somos responsáveis e comprometidos com esta condição, penso eu, digo eu, e não só os profissionais, como às vezes também se pretende fazer ver. Pronto, Fernanda, Paulo. concretizar-se a descida sem votação, para quem não conhecer as dinâmicas parlamentares, o que é que isto significa? Significa que o diploma não é votado e vai para a comissão parlamentar Especialidade. respectiva e vai ser discutido. E, portanto, visto pelo lado positivo, vai haver um processo que vai permitir escalpelizar todas estas dimensões. Visto pelo lado negativo, para quem tem a visão que aqui está presente, há uma oportunidade para haver negociações que podem ir no bom ou no pior dos sentidos Sentido. possíveis, não é? Claro, Mas, exato. mudando um pouco de assunto, a Cristina da Silva e a Paula Guimarães colocaram aqui no chat duas perguntas que eu entendo como um convite, a pôrmos na pele do outro. Pergunta à Cristina: conhecem-se fundamentos objetivos que não ideológicos para esta medida? Pergunta à Paula: como é que se compreende uma alteração, não estou a citar exatamente, uma alteração, num momento em que as mudanças no mercado de trabalho até nos impelem para um rendimento mínimo universal? Qual de vocês quer pegar neste convite a perguntar o que é que pode estar por trás desta medida para além da ideologia? Eu, eu não sei se sou capaz de responder isso, de qualquer forma, eu acho que isto pode servir também como elemento extrativo relativamente ao que está a acontecer em matéria da lei laboral. Digamos, o vencimento numa iniciativa como esta pode ser, digamos, um incentivo a que haja um bocadinho mais de prudência relativamente àquilo que se quer aprovar na lei laboral. Esta é a forma como eu vejo. Fazer coincidir, digamos, a discussão da lei laboral com esta também. Por outro lado, se nós virmos a questão de que nesta medida se está a subscrever a ideia do trabalho sem salário, isto pode servir para dizer, olha, atenção que o salário mínimo é o que é, vai haver alterações aqui, mas há quem esteja pior, porque vão ser obrigados a trabalhar e não têm salário. Isto é a ideia do quanto pior, melhor. E, portanto, a ideia que serve para justificar algumas coisas é a ideia de que ainda há outros que podem estar numa situação mais difícil. Eu acho que esta não é uma explicação bondosa, mas eu vejo muito pouca bondade naquilo que tem sido subscrito nesta matéria e, sobretudo, relativamente às prestações sociais. Acho que há uma ausência de generosidade, de pensamento distributivo, de ser capaz de olhar para estas pessoas com um olhar que lhe reconhece direitos e não só apoios, não vejo que esse seja o lugar onde estamos. E talvez que associado com a questão da lei laboral, esta justifique, olha, afinal até há uns que trabalham por tão pouco, trabalham por um financiamento de 150 euros e muitas vezes fazem o trabalho que os outros
não aceitam fazer, porque de facto é mal remunerado, mas nem sequer esse é remunerado. Deixem-me dizer-vos uma coisa que, resultante também de um estudo que foi feito ainda no tempo do rendimento mínimo garantido, onde uma pessoa que foi entrevistada e que tinha também um plano de inserção recebia 218 euros, é assim uma coisa. E ela só dizia: porquê é que não me dão o salário mínimo? Eu sei que não é muito, mas deem-me. Eu estou a fazer uma coisa que na minha aldeia ninguém quer fazer. E o que esta senhora fazia era preparar as pessoas quando morriam para terem um funeral digno. Isto é absolutamente confrangedor. Como é que nós somos capazes, inclusivamente, de, numa sociedade como esta, hierarquizar funções e deixar para alguns e com um reconhecimento tão escasso algumas das funções primordiais como são o trabalho, por exemplo, no campo da solidariedade social. Esta legislação trata a solidariedade social como se fosse um canteiro de flores. Isto é, como se não tivesse exigências do ponto de vista da profissionalização, como não tivesse exigências do ponto de vista do conhecimento relacional, como se não tivesse exigências do ponto de vista do que é cada pessoa e do que é a relação com a sua comunidade. É como se não fosse uma coisa qualquer. É de facto desgastante como dizia há pouco, eu acho que temos que encontrar uma outra palavra, porque como é que dizias, Carlos? É uma. É civilizacional. Hã? Retrocesso civilizacional. Acho que já é pouco. Já é Carlos, pouco. diz mais qualquer coisa. Não sei. Não, eu acho que é extremamente preocupante porque quer esta proposta de lei, quer a própria legislação sobre trabalho, traduzem, no fundo, a dominância de uma visão da sociedade muito pouco solidária. Uma visão da sociedade em que há um apelo ao individualismo e ao salve-se quem puder, que despreza, no fundo, questões básicas como a solidariedade, como a coesão social, Exatamente. como o facto de, numa sociedade que tem estes níveis de pobreza, que tem estes níveis de precariedade, todos somos pobres. E é isso que eu acho que está a ser abandonado. É evidente que a importância do discurso mais populista e mais antissocial de alguns setores da sociedade leva, inclusivamente, a alguns partidos que seriam supostos não ter esta visão tão negativa das questões sociais a alinhar com as visões mais populistas. E isso é trágico. Nós iremos pagar muito caro no futuro esta perda da ideia de construir no dia a dia a solidariedade social e a coesão social. Isso vai-se pagar não só em termos económicos e sociais, vai-se pagar em termos da nossa vivência democrática e da capacidade de vivermos num país onde os valores democráticos, onde estão incluídos os valores da solidariedade, são fundamentais. Obrigado. Há aqui vários contributos de pessoas que, de algum modo, nos podem ajudar a pensar isto a partir de alterações que foram sendo introduzidas pela prática na lei que já existe, e em particular a Alexandra Manes e a Paula Olas, que nos falam dos Açores. E nos dão conta da evolução que houve na região autónoma dos Açores, que inclusive passa por um nível de estigmatização que atinge um ponto acima, que é a discriminação no acesso das crianças, às creches, dos filhos dos beneficiários. E, portanto, aqui esta nossa reflexão, eu penso que tem um aspecto que é muito importante, que é toda esta lógica é de facto uma lógica estigmatizadora.
E, portanto, não se constrói inserção a partir de mais estigma, não se constrói inclusão a partir de mais fronteiras, a partir de mais distâncias, a partir de mais, digamos, de mais obstáculos. Mas esta questão que aqui se fala a propósito do trabalho gratuito, daquilo que, portanto, o projeto chama trabalho social definido como atividades não remuneradas, em abono da verdade factual, diga-se que põe a hipótese de haver umas senhas de presença. Mas eu penso que há aqui duas reflexões que gostava de partilhar. Uma é até, e isto liga a uma coisa que a Fernanda também já aqui disse e que várias pessoas disseram no chat, que é isto é uma degradação da ideia do que é o trabalho na sociedade contemporânea. Porque o trabalho não é um castigo para quem não pode viver de outra coisa. Digamos, o trabalho é uma atividade que no fundo esteve profundamente ligada à promoção da dignidade das classes trabalhadoras, à promoção, digamos, de menor desigualdade, de mais igualdade, e falo quando o trabalho está associado a direitos. Aqui quebram-se direitos básicos, incluindo, já agora, que o tempo que está nesta atividade, por exemplo, do modo como está definido, obviamente que isto pode vir a ser corrigido, mas seguramente não dá origem a período de equivalência a contribuições para a Segurança Social. Portanto, quer dizer, portanto, o que nós temos aqui é, digamos, uma violação, digamos, do princípio de que trabalho tem sempre contrapartida digamos, é uma contrapartida de direitos e não, como diz o Francisco Branco, o regresso às casas de trabalho para os pobres das leis dos povos do século XIX, ou já agora, a 1940 em Portugal, em que esta ideia, quando me perguntam qual é o fundamento empírico, eu só encontrei um, que é esta mesma ideia estava presente na Lei da Repressão da Mendicidade de 1940, digamos que criava também ela a ideia digamos, do trabalho compulsivo. Mas como aqui chama a atenção a Inês Amaro, para a conclusão deste ponto de o que é que pode estar por trás do governo, acresce que não é este o sentido da recomendação da OCDE no estudo. E o Carlos e a Fernanda estão ligados à gênese da ideia de simplificação da prestação social não contributiva e à ligação entre a prestação social única e a Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza. Também aqui no chat foi chamada a atenção que tudo isto acontece no momento em que a Estratégia de Luta contra a Pobreza deixa de ser transversal e passa a ser digamos, uma gaveta dentro da Segurança Social. E, portanto, eu perguntava-vos aos dois, digam quem quer começar, digamos, sobre esta articulação, que é como é que imaginam que, com uma medida com esta lógica, como é que isto pode interagir com a estratégia de luta contra a pobreza a que Portugal está obrigado. Digamos que Portugal está tão obrigado como está, para efeitos do PRR, à existência da PSU. Carlos. Claramente, aquilo que eu designei como a filosofia que é possível retirar desta proposta de decreto-lei não só vai ao arrepio da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, vai ao arrepio de documentos fundamentais de orientação das políticas públicas na União Europeia, como é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da nova Estratégia Europeia de Combate à Pobreza. E, como também já foi referido, suponho que foi a Inês Amaro que o referiu, vai completamente ao arrepio do que foram as próprias orientações da OCDE no estudo que fez sobre Portugal. Eu não quero ser particularmente maldoso, mas às vezes dá a ideia de que esta versão da prestação social única
acaba por ser pouco mais que uma versão para reduzir ainda mais o rendimento social de inserção. É uma forma de neutralizar ainda mais o rendimento social de inserção como ele existia, que já vimos que era claramente insuficiente. Agora, nós temos aqui uma situação que é, neste momento temos a nível europeu, claramente o pugnar por uma série de instrumentos que visam reforçar o combate à pobreza. Eu tenho dúvidas que a concretização desta política que está aqui implícita contribua para isso. E, nesse sentido, eu acho que podemos ter aqui uma situação perigosa do ponto de vista social, que é claramente um enfraquecimento do combate à pobreza em Portugal. Bom, relativamente a esta questão, eu penso que há aqui uma lógica que é comum entre o que está a acontecer, ou que estará para acontecer relativamente à PSU e a própria estratégia de luta contra a pobreza. Em primeiro lugar, acho que não é por acaso, não foi por esquecimento que não se inscreveu, digamos, a discussão desta prestação, na Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza. Nós, quer eu, quer o Carlos, fizemos parte da Comissão Técnica de Acompanhamento e chegamos a ouvir dizer que o grande objetivo era ter uma estratégia mais simples. Isto é, nós chegamos ao tempo dos simples. E, portanto, uma estratégia mais simples foi, desde logo, como o Carlos disse, ligá-la, digamos, deixá-la perder, digamos, a lógica de transversalidade que tinha relativamente aos vários ministérios, no sentido de que passaria por todos a responsabilidade de contribuir e a responsabilidade de agir também, e foi, como dizia o Paulo, colocada numa gaveta. A minha sensação é que ainda por cima foi numa gaveta que ficou fechada. Isto é uma gaveta muito pouco porosa. E que, portanto, o que vai acontecer, do meu ponto de vista, é que se vão repescar um conjunto de coisas que possam fazer sentido, mas que a estratégia como tal, acho que devia perder até o nome, porque ela deixará de ser uma estratégia, quando não é capaz de incorporar nem de interagir com uma medida deste montante. E, portanto, estou convencida que esta ideia, já o disse e vou repetir, peço desculpa, esta ideia de simplificar virou uma ideia simplória. Isto é uma simplificação, não é nem sequer pelos mínimos, é com um nível de desconhecimento do que foi até agora a trajetória feita neste país relativamente ao campo de luta contra a pobreza. Pode dizer, mas então, porquê é que não acabou com a pobreza? Não acabou. Mas há uma coisa que fez seguramente, é que não deixou que o problema se confundisse com as pessoas que tinham o problema. E, portanto, tivemos uma estratégia de luta contra a pobreza e não uma estratégia de luta contra os pobres. E isso do meu ponto de vista, é substantivo. E o que estamos a assistir neste momento é, de facto, a recondução da dimensão individual do problema, a sua tradução que tem nos indivíduos, e não propriamente um problema social que tem de ser tratado, social e não só, é social, digamos, no seu traço inicial, mas ele abrange todas as áreas, e, portanto, eu estou convencida que há aqui uma lógica que eu julgo que vai passar por muitas outras prestações. Talvez não passe por aquelas, talvez passe menos por aquelas que são do foro contributivo, mas seguramente, e estando como estão, sobre a mesma alçada tutelar, isto tem efeito de contágio. E serve de referencial para dizer, atenção, porque isto não está bem, mas ainda pode piorar. A ideia do ainda pode piorar, em vez de sermos capazes de ter uma perspectiva de que temos que vencer estes dados que o Carlos dizia há pouco. Porque é que temos de estar naquele lugar na Europa, quando tantos países com idênticas condições conseguem ter desempenhos muito significativamente e civicamente
politicamente muito mais significativos do que tem Portugal. E, portanto, eu acho que isto é, de facto, um enorme. Não é um retrocesso. Isto não pode ser entendido como um retrocesso. Isto tem de ser uma imensa preocupação civil. Nós precisamos, desculpem, é um lugar comum, de um sobressalto cívico. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma as pessoas que não têm tido voz, que não são ouvidas para coisa nenhuma, deixadas entregues a medidas e a políticas como esta. E, portanto, nós temos de facto que nos juntar, que ser capazes de exercitar aquilo que de melhor pudermos pensar obviamente, uma medida como esta tinha toda a exigência de reunir um consenso alargado. De reunir um consenso alargado. E se ele não parte do nosso ponto de vista de onde poderia partir, que era, enfim, de quem está a tomar a iniciativa das alterações, ele se calhar tem que partir também da sociedade civil, que tem de se não conformar com isso. Peço desculpa. Posso? Força. Só complementando isto que a Fernanda referiu e respondendo também àquilo que a Alexandra Mendes coloca. Alexandra Mendes coloca uma questão que depois desta discussão faz todo sentido. Devemos considerar que é o início do fim do Estado Social? Eu acho que estamos perante um retrocesso muito grande de questões que nós já assumíamos como adquiridas, em termos do Estado Social. Não duvido que é necessário que a sociedade, enquanto tal, claramente rejeite esta visão populista de olhar para os mais desfavorecidos como um problema criado pelos próprios pobres. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu lembro muitas vezes do refrão de uma canção que dizia: atrás de tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Eu continuo a ser muito otimista que nós vamos conseguir ultrapassar isso. Que vêm aí tempos difíceis, como a Fernanda diz, não tenho dúvidas nenhumas. Mas, no fim, eu acho que nós haveremos de conseguir reduzir de forma expressiva a pobreza em Portugal. Obrigado, uma nota de otimismo. Paulo, deixa-me dizer só uma coisa. Continue. Eu dizia isto tanto nas minhas aulas, que se estiver aqui algum aluno a assistir, dizer, olha, ela já se esqueceu do que dizia. Mas não, algumas que eu já esqueci, outras não. E uma das coisas que de facto sabe de todos os estudos é que um dos abalos que pode ser muito significativo nas políticas públicas e nas políticas sociais em particular é quando há necessidade ou há a pretensa necessidade de aumentar as despesas da defesa. E quando se aumentam as despesas da defesa, há uma prateleira que está sempre disponível para ser usada. E isto não é eu não estou a fazer um romance. Há comprovativos de trabalhos, de estudos feitos nesse sentido. E desse ponto de vista, a Europa e nós também podemos estar a passar um período muito complicado, exatamente por causa desse reforço de despesa que também está um pouco se conversou, mas que seguramente tem consequências relativamente a este aspecto. Muito obrigado, aproximamos do fim. No chat ficaram linhas que eu não consegui introduzir no tempo que tínhamos, mas que creio que vale a pena manter na reflexão. Várias pessoas, mas estou aqui a olhar diretamente para uma questão que a Elizabeth Couto colocou, levantaram a questão digamos, como é que a PSU a ser criada vai articular-se com a descentralização da ação social, com o processo, digamos, de participação dos municípios, quem é que vai fazer o acompanhamento da PSU, vão ser as equipas atuais da ação social, são questões que não sabemos, mas que são importantes. Há também aqui a introdução de um tópico de futuro, que é esta dinâmica em que desaparece o contrato de inserção, é particularmente vulnerável a uma tendência que encontramos já noutros países de usar a digitalização para pôr os algoritmos a tomar decisões sobre pessoas. Digamos, será bastante mais fácil com uma prestação como a PSU. Isto é a Maria Luz Cabral que levantou como questão.
várias pessoas levantaram a questão do trabalho multidisciplinar, da inserção, digamos, o que é que vai colocar-se aqui, e a Inês Amaro disse-o, digamos, com particular, digamos, com particular dimensão. Ah, o Francisco Branco deixou uma reflexão que vale, digamos, que vale um debate próprio, que é o efeito negativo que isto tem também sobre o valor do trabalho em prol do outro, do trabalho comunitário, digamos, do serviço, porque se cria aqui a ideia de que o serviço comunitário é assim uma espécie de castigo desvalorizado, não é uma vontade de se dar, digamos, não é uma ação solidária. E eu terminava aqui com a questão levantada pela Margarida Chagas Lopes, que diz, e se calhar é uma boa síntese: o pobre deixa de ser considerado cidadão e objetivamente associado a servo. Eu só gostava de vos deixar uma pergunta final, antes de fecharmos, que é, está bem, e agora? Temos aqui este webinar teve centenas de inscrições. Aquilo que eu vos pergunto é que mensagem, para além do atrás dos tempos vêm tempos, que mensagem podemos entre nós passar sobre o que fazer neste contexto? O que podemos nós fazer? Eu não sei, eu já há bocadinho já disse que eu acho que é o tempo da sociedade civil. Acho que é o tempo da sociedade civil, no sentido em que eu acho que este é um assunto suficientemente abrangente, perigoso e retrógrado para, de facto, ser um motivo de junção das forças da sociedade civil, no sentido de se expressarem, relativamente ao que vai acontecer. E estou convencida que atrás da TSU, outras TSUs vão de vir. E, portanto, que a TSU é, de um certo ponto de vista, um balão de ensaio relativamente até quanto a sociedade portuguesa aceita a sua menorização. Estou convencida disso. E eu gostava muito de acompanhar o otimismo do Carlos, mas eu prefiro acompanhar o otimismo dele com a determinação que nós temos que ter que dizer não. Já agora vou também parafrasear uma outra canção. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Não é preciso mexer mais. Deixem como está, que já chega para ser mau. Carlos, acabamos Quando com o nós otimismo. pensamos na forma como esta medida foi trazida para o Parlamento e a tentativa de fazer uma aprovação, desculpem a expressão, quase pela porta do cavalo, Exatamente. é exatamente porque se percebe que isto é uma medida que tem profundas consequências sociais e que se tenta que passe o mais despercebida possível. A nossa função é alertar. É, no fundo, garantir que estas questões são discutidas. E, no fundo, motivar as pessoas que a solidariedade, a justiça social não são ideias ultrapassadas, são uma condição para um futuro que nós todos desejamos. Muito obrigado. Vamos fechar. Restam-me duas mensagens finais. Uma de pedir desculpa a quem teve que lutar para conseguir estar aqui, ou seja, todas as dificuldades que houve para que os links chegassem às pessoas a tempo. E um pedido de desculpa essencial àqueles a quem não tenha chegado. Aproveito para vos dizer que é a primeira vez que a Causa Pública faz uma iniciativa deste tipo, portanto, nós próprios também estamos a aprender. A Causa Pública é uma associação cívica sem funcionários, nem beneficiários da PSU nunca. Quer dizer, Espero bem que não. exceto para que fique claro, que vive digamos, vive do trabalho voluntário e da militância. Vamos procurar melhorar.
E fica esta nota. A causa pública vai continuar nesta questão, pela nossa parte, e quem não nos conheça, se quiser conhecer-nos no site, pode inscrever-se para o newsletter que fazemos e, claro, pode juntar-se à associação, seriam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Um bom fim de semana com o primeiro dos Santos Populares. E já agora, o início do Mundial de Futebol pode também não ser estranho à pressa súbita com este diploma que o governo queria aprovar sem deixar o Parlamento voltar a mexer-lhe, porque se o aprovar em autorização legislativa, assim será, e queria aprová-lo com uma discussão pelo tempo espantoso de 37 minutos, mais ou menos um terço do que nós levámos aqui a conversar. Era este o tempo que era dado ao Parlamento para discutir a proposta. Muito obrigado e até à próxima. Deus, boa tarde a todos. Obrigada. E firmes.